Você está ouvindo o podcast Improviso com Érico Rocha e Leandro Ladeira. Edição especial Pré-A. Mais um episódio do podcast Improviso e nossa edição Pré-A, né não? Edição praia. Edição praia. E a gente tá querendo fazer uma abertura bem bonita aqui pra edição. Vamos ver se vai dar certo aqui, se nosso videomaker vai ser bom mesmo ou não, né? Não tô certo. E nesse episódio a gente vai falar sobre... Que esse é o segredo do podcast, né? Boa abertura. Uma boa abertura. Pelo menos ficou bonitinho. Nesse episódio a gente vai falar sobre 10 erros do marketing digital. Se você não me conhece, é novo aqui, eu sou o Leandro Ladeira, Ladeirinha, e eu ensino a vender todo santo dia produto digital. Se não me conhece, sou Érico Rocha, eu ensino empreendedores e aspirantes a empreendedores digitais a fazer R$100 em 7 dias, o famoso 6 em 7. Famigerado. Então vamos lá, Érico. Eu pensei aqui na ideia desse podcast, a gente ir falando sobre os erros que as pessoas cometem, e a gente vai fazendo assim, 10 erros ou mais. Você faz um, eu falo outro, falo um, falo outro, e a gente vai até o final. O que você acha da ideia? Fechou. Então fechou. Primeiro erro. Cara, hoje eu tive uma ligação, faço eventualmente uma live quase todo dia com meus alunos ou minha audiência, e aí veio uns erros aí hoje. Então tá bem fresquinho na minha cabeça. A pessoa não tem claro para ela e nem para a audiência qual é o destino simples e atrativo que o canal dela leva à audiência. Eu chamo isso de Roma, porque eu acho que todos os conteúdos devem levar a Roma, e é uma discussão que talvez nem todos, né? O Ladeirinha, nem todos levam a sua Roma, ou a sua terra prometida, ou a sua luz no fim do túnel. Mas eu acho que é importante deixar claro para a audiência para onde você vai levar ela. Por quê? Porque você acaba... Nem sempre aquilo que você ensina é interessante para ela. Nem sempre a pessoa quer ir para academia. Às vezes ela está com preguiça de ir para academia. As pessoas não nascem querendo ir para academia. Eles querem a barriga de tanquinho ou querem estar entrando na calça jeans. Mas quando você tem um destino simples e atrativo, por exemplo, ficar fit, saudável, elas estão até dispostas a ouvir você e a talvez até entrar na academia. Então, quando você tem um destino simples e atrativo para sua audiência, ela vai perdurar, escutar aquilo que talvez naquele momento não seja simples e atrativo, mas que ela precise. Se você só explicar o que ela precisa, sem deixar claro o porquê que ela está fazendo aquilo, muitas pessoas não vão ter a paciência para fazer. E aí você não constrói audiência. Se você não constrói audiência, você não tem atenção. Se você não tem atenção, como é que você vai vender? Dá para vender. Né? Um bom vídeo de vendas pode até construir isso, mas é mais difícil. Esse é um primeiro erro clássico. Não ter a Roma definida, não sabe para onde vai. Quando eu pergunto para ela, não ter a Roma definida, não ter a Roma formalizada. Tipo, é massa, o que é formalizar? Botar no papel. Porque o papel não mente. Não é que não mente, o papel não muda, a não ser que você rabisque ele. Então, para a convidada de hoje, eu perguntei, qual que é a sua? Qual que é o seu destino simples e atrativo? Sua terra prometida, sua Roma? Ela falou uma. Aí eu expliquei mais um pouquinho, e aí perguntei de novo, era outra. Tá vendo? Se não está claro para ela, se não está formalizado, imagina para a audiência dela. Sobre esse erro, teve uma vez que eu tive um aluno, né? E eu perguntei para ele, você já tem testemunho, né? Prova, depoimento? O cara, tenho muitos. Ele ensinava gestão empresarial. Ele não tinha Roma definida, né? Como você diz. E aí eu falei, como é que são os seus depoimentos? Aí ele falou, teve um cara que era dono de uma farmácia e ganhou aquele top of mind como é que é o nome daquele negócio das empresas boas de se trabalhar? Great Place to Work. Great Place to Work. Top of Mind. Porque é parecido. Top of Mind. Mas tem também. Os melhores lugares para se trabalhar. Eu errei. Tá vendo? Eu também errei. Top of Mind. Não, inclusive a gente ganhou também, mas esse era um dos depoimentos dele. Aí o outro é que ele vendia mais. Aí o outro é que o funcionário ficou muito feliz. Aí o outro era que cada depoimento dele era uma coisa. Então isso é um sinal que me cheira que não está definido. Porque ele vende, o seu negócio é para ganhar o Great Place to Work, ou é para vender mais, ou é para aumentar o lucro. Talvez tudo isso seja consequência de se ter uma coisa. São as consequências, mas ele nem sabe o que é. Então eu ensino gestão e 1000 coisas podem ser depoimentos. É tipo o seu. Não é para ensinar a comprar uma casa para os pais. Foi uma coisa que eu fiz. Comprei uma casa para meu pai. Comprou mesmo? Comprei uma casa para meu pai. Para os meus pais, né? Mas não, é fazer 6 em 7. A consequência foi eu ter comprado uma casa para os meus pais.
Não é viajar e fazer kite. Não, isso é uma consequência. No caso desse cara era a mesma coisa. Ele tinha muitas consequências, mas ele não sabia exatamente o que ele mesmo fazia. Era só um conteúdo aleatório. E é mais difícil do cara chegar a Roma, de você fazer um cara chegar a Roma, se você não sabe onde é Roma. É mais difícil até que o cara saber que ele chegou a Roma se ele não sabe onde é Roma. Às vezes ele chegou lá, te manda um testemunho que ele não sabia que era lá. Sei lá, tipo, você ensina a fazer 6 em 7, você não ensina a fazer dinheiro. Então é mais fácil você ensinar a fazer 6 em 7 porque não é completamente aleatório. Tipo, eu ensino a vender todo santo dia. É diferente a lógica. É muito. A lógica de como vai. Parece que é igual, mas é diferente. Tem muita coisa que é similar, mas é diferente. Então, é igual, mas é diferente. Né? Não, tem muita similaridade. É um outro esporte. É um outro esporte. É como se fosse o kite e aquele outro negócio que tá fazendo, o wing. Parece a mesma coisa, os dois são ventos, os dois têm uma prancha. Você vai ter que botar as duas coisas, né? Na edição, para o cara saber o que é isso, né? Kite é uma pipa que você bota... E o wing você segura ela. O wing é uma asa só. Não tá amarrada, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Mas porque eu acho que é isso. Quando você sabe para onde... O que é no final que você vai fazer, fica mais fácil a aplicabilidade na hora de você ensinar. Você não fica só um teórico. Sua faca fica mais afiada. Fica mais afiada, exatamente. Como diria Netão, faca afiada não passa vergonha. Faca afiada não passa vergonha. Esse é um erro também que eu vejo muito. Qual que é um erro seu? Um erro meu que eu acho. Esse aí, recente eu também tive. Uma live, inclusive foi de uma live. Essas lives são boas para encontrar os erros. Mas uma pessoa falou assim, Leandro, dentro do Venda Todo Santo Dia, você tem acesso ao App Bumper, que é um software que você vai fazendo todo o processo lá dentro. Pra você não ficar fazendo no Word. Cara, tem um software. E aí ela falou assim, cara, mas eu quero ter 3 produtos. No seu software dá para ter 3 produtos? Eu falei, até dá. Você tem que pagar a mais por produto. Inclusive, para mim é ótimo. Eu venderia mais, R$500 a mais por produto. Então eu poderia ter ganhado 1.000, porque o primeiro é de graça. Poderia ter ganhado R$1.000 a mais e falado para ela, vai lá e faz. Só que eu falei, cara, pode, mas eu acredito que não deve. Porque eu olhei lá, ela tava no começo. Falei, cara, você tá começando agora, você não tem habilidade ainda. E ela falou, não, mas eu quero, porque eu sou psicóloga. E eu tenho a minha sócia que é psicóloga também. Eu quero criar o meu produto, o produto dela e um produto com nós duas juntas. Eu acho que isso é um ótimo plano de longo prazo. Mas de curto, para você criar um produto, você vai precisar escrever uma cópia de vídeo de vendas. Né? Um vídeo de vendas que gera valor. Você vai ter que criar uma página de vendas muito bem estruturada, que eu chamo de página de vendas por sessão. Você vai ter que criar pelo menos a parte de baixo da mandala, que é um jeito que eu inventei de criar anúncios. Você vai ter que criar pelo menos a base desse curso. Você não precisa fazer tudo, mas pelo menos a aula de boas-vindas, uma estrutura ali na área de membros. Tudo isso demora quanto tempo? Imagina fazer isso e sem habilidade. Vai ter uma curva de aprendizado até você ficar boa. Demora muito, né? Então, eu achei que ela ia meter, assim, um erro, resumindo, é fazer mais de um projeto ao mesmo tempo se você está no primeiro projeto. Aprendi isso com o JP, como é que ele faz na empresa dele? Ele fala assim, eu crio, cresço, estabilizo, depois crio, cresço, estabilizo. Ele não cria ao mesmo tempo que está crescendo, estabilizando, e vai dar, você não sabe fazer nenhum, você vai fazer 2. É um erro clássico. Então, o que você acha? Concorda? Discorda? Não, muito clássico, muito clássico. Inclusive, eu podia para colocar um pouco um pouco de viés é a palavra errada, colocar um pouco de coisa contra-intuitiva. O próximo erro que eu tenho é um erro que as pessoas têm ao vender todo santo dia, que não é a minha especialidade, mas eu tenho certeza que posso estar errado, né? Aí esse podcast vai ficar melhor. Vou para um outro erro. Às vezes a pessoa tá lá fazendo lançamentos, ele tá fazendo lançamentos, aí ela chegou e falou para mim assim, o erro de perpétuo. Ela falou assim, cara, agora eu vou lançar esse outro produto, é só colocar no perpétuo. Eu acho que eu só vou deixar ali vendendo que aquilo vai dar funcionar. É só colocar no perpétuo. É um erro crasso. Porque ela acha que só deixar o produto à venda o tempo inteiro vai fazer aquilo funcionar. E na verdade não funciona. Ela fala assim, cara, quer aprender perpétuo? Você não pode só colocar no perpétuo. Não é tipo assim, só abrir uma pousada que eles virão. Não necessariamente. Você tem que aprender com ladeirinha. Porque o jogo do perpétuo é diferente do jogo de lançamento. E, infelizmente, para todo mundo, não é só abrir uma página de vendas que o produto vai vender, né? Deus não bota o cliente. Você já ouviu essa? Eu criei esse produto, vou só colocar no perpétuo enquanto eu faço as outras coisas. Cara, já ouvi até
diferente, assim. Eu já ouvi isso muitas vezes, mas eu já ouvi, às vezes a pessoa faz assim, eu fiz um lançamento desse produto e lançamento é muito complicado. Eu vou colocar no perpétuo. Vou só colocar no Eu perpétuo. vou deixar no perpétuo ali, que é como se fosse assim, se no lançamento não deu certo, eu deixo ele lá no perpétuo, porque o perpétuo dá menos trabalho. Eu já vi isso também, já vi. Inclusive, Já dá menos trabalho. porque é foda, porque eu já vi muita gente usar esse discurso. Nada contra, nada a favor. Não, é uma copy boa. Eu coloco lá e faço dinheiro enquanto eu tô dormindo. É um não dinheiro trabalho automático. nada. Dinheiro é automático. O perpétuo. Uma máquina. Aí, esse é o terceiro. Perpétuo é automático. É automático, não é? Assim, eu tô automático, eu tô dormindo aqui. Não. O lançamento você também faz dinheiro dormindo. Quando você abre lá 5 da manhã, você tá acordado? Não. Tem alguém, né? Tecnicamente estou. Porque é acontecendo. Mas eu não escolhendo. Não, mas assim, Mas você tá fazendo um kart às vezes com o carrinho aberto. Hum. Assim, mas no perpétuo não é só colocar no perpétuo. Principalmente, é igual esse eu boto os 3 lá. Eu costumo falar para meus alunos assim, cara, você botou o produto para rodar, Deus não vai botar os clientes ali. Deus não é. Deus é bondoso, mas ele também não é. Tipo assim, vai lá, os clientes vão acontecer. Você vai ter que ter uma ou não na alta performance. Às vezes pinga. Mas é muito difícil pingar. Vou te falar que... É mesmo. Às vezes pinga, se você, tipo, for muito bom de SEO, mas você tem que ter feito esse trabalho de SEO antes. Mas aí você tem que ter feito. Tem que ter feito. E é longo, né? São muitos posts. Ou às vezes pinga porque você tem 3 milhões de seguidores e botou uma coisinha mas lá ele também tem que ter pingada. feito muito para ter chegado a esses 3 milhões. Mas não chega numa performance razoável. Não. Ou não chega na performance que jamais, na fração da performance que o perpétuo, nesse ponto, ele é idêntico ao lançamento. Ele precisa dos rituais. Eu acredito que você tem um ritual de criação de conteúdo para acumular, para ter audiência. Nossa, né? Hoje eu acordei e eu tenho um ritual de criação de um áudio por dia no Telegram, Galera Raiz. É um grupo de Telegram que eu tenho. E eu acordei achando que eu não tinha postado. Cara. Ai, meu Deus, logo no dia 60 eu criei esse hábito. E tá aí, entro no outro erro. Vamos entrar no outro erro. Estamos no terceiro, fomos pro quarto. Tá mantendo a conta aqui nos meus dedinhos. Cara, não ter um ritual de criação de conteúdo, quiçá de consumo de conteúdo, que é importante. No começo, a gente precisa ter ritual de consumo de conteúdo. Então, o que é um ritual? É uma coisa que você faz quase todo dia no mesmo jeito. Eu tenho um ritual de criação de conteúdo, por exemplo, de uma live que eu faço, mas não é o único ritual que eu tenho. Eu tenho um ritual de postar um áudio por dia. No Telegram é um ritual. E eu procuro fazer isso antes de tomar café da manhã. Tem um livro que é muito bom que chama Hábitos Atômicos. Eu fiz isso por tantas vezes. Eu acho que mais de 3 anos. Acho. Mais de 2 com certeza. Ai, cara, não, mais de 3. Eu fazia isso em 2000 e... Nossa, é muito mais. Eu acho que eu postei mais de... Eu vou botar uma minhoca na sua cabeça agora. Não sei se eu deveria. Por favor. Eu vou botar um outro ritual. Eu acho que você não tem esse. Não sei se você já testou. Mas... E a galera que tá ouvindo aí, não sei se já testou. Deixa eu tentar adivinhar. Nossa senhora. Será que eu tenho... Um ritual de criação de criativos? De criativos. Acertei? É. A gente tem lá de meta semanal de criação de anúncios. Porque o perpétuo, ele não é igual ao lançamento. Cara, você botou uma pulga atrás da orelha que eu já tinha me botado, né? Eu botaria. Por isso que eu fiz. Se quiser, até nessa viagem a gente cria um por dia. A gente, sei lá, troca ideia. Não sei se você gosta. O criativo é uma boa coisa. Eu vou te falar porque que no perpétuo ele é tão importante. No perpétuo mais do que no lançamento. Total. Porque no lançamento você não tem tempo do criativo caducar. Até tem, né? Mas assim, porque o período de captação é 2 meses. É menos. A gente capta... O período do ciclo do lançamento é 2. Hoje a gente está usando uma captação de 4 semanas. Mas 4 semanas, beleza. Não sei se tecnicamente... 4 semanas ele ainda tá... Porque no perpétuo tem anúncios que funcionam por 6 meses, o mesmo anúncio, que não muda nada. Qual? Aí eu não vou saber aqui de cabeça. Aquele do Deu Match funcionou por mais 6 meses. Total. Ficou 6 meses voando, depois ele caducou, não funciona mais. Eu acho que no lançamento ele também tem isso, a gente fala, funcionou por 2, 3 ciclos, né? Cada ciclo tem 2 meses, mas a gente não colocou ele 2 meses, mas ele definitivamente caduca mais devagar, porque ele é mais ou menos exposto, né? E no perpétuo a gente tem anúncio e tá funcionando. Cara, é muito comum, já aconteceu esse erro comigo, eu boto no perpétuo, tá vendendo. Teve uma vez que eu fiz isso. Criativos? Todo dia eu criava 2, 3 criativos. E aí, é uma
processo interno da equipe. Aí eu percebi que a equipe não estava usando os criativos. Ah, você criava e eles não Criava, eles não estavam usando, era criativo demais para eles testarem. E eu acho que é uma tecnicalidade. Sabe quando você começa a fazer uma coisa e não tem um resultado imediato e acaba desistindo? É porque eu acho que... Mas eu gravava um por dia. Um por dia. Talvez Não, um por semana. Não, eu gravava uns 3 por semana. Então tá de boa. Perdão, uns 3 por dia, 3, 4 por dia. E aí criou um banco de criativo demais. Mas eu não acho que isso é um problema. De repente a gente não soube lidar com esse volume. Talvez o volume foi muito grande, diminuiu um pouco. Mas é uma coisa. Mas, hábitos tornam aquilo que é difícil ficar mais fácil. Se eu crio criativo todo dia, eu vou resistir menos a criar criativo. Total. Se eu crio conteúdo todo dia, fica fácil criar conteúdo. Se eu escovo dentes todo dia, Total. não é o seu caso, mas se eu escovo dentes todo dia... Hoje eu estava chegando para minha... E eu vou entrar ainda nesse erro que muitas pessoas criam um hábito só de fazer o conteúdo. Por exemplo, eu falo para as pessoas, você devia consumir um áudio do Galera Raiz por dia antes de tomar café da manhã. Eu falo isso para os meus alunos. Você devia consumir o áudio do dia anterior. Porque do dia, às vezes eu posto no horário, às vezes eu posso ter uma certa liberdade de 24 horas postar. Né? Tem a clássico meme, né? Uhum. Que o cara chega pra namorada e fala... A namorada chega pro cara, eu quero que você tem 1 minuto para me explicar quem é Paula que postou coraçãozinho no seu Instagram. E o cara fica calado. Ele fala, explica! Ele fala assim, você não falou que eu tenho 1 minuto? Então, eu ainda tenho tempo. Então, assim, eu tenho 24 horas para postar esse áudio. Mas as pessoas não têm esse hábito de consumo. Ela virou para mim, você está consumindo? Porque eu expliquei essa exata dúvida ontem no Telegram, né? Falando assim, até incentivando o próprio consumo do meu conteúdo, que é uma coisa normal de se fazer. Ela falou assim, não, eu estava viajando. Você toma café na sua viagem? Toma. Você escova o dente? Escova. Toma banho? Escova. A gente não para de escovar o dente porque está viajando. A gente não para. Então, transformar hábito. E assim, eu dei um exemplo do meu conteúdo, porque eu estou completamente enviesado, até porque se ela tivesse escutado meu conteúdo, ela teria uma outra dúvida. Não aquela, provavelmente. Porque pode ter escutado e meu conteúdo não esteja claro. Mas criar hábito de consumo é muito importante. Hábito de aprendizado. E se isso não tiver em hábito, vai ficar mais difícil de consumir o conteúdo. Se você compra o Venda todo santo dia e fala assim, eu vou ver um vídeo do Venda todo santo dia, mesmo que eu já tenha visto, antes de tomar café da manhã. E por que antes de tomar café da manhã? Porque todo dia você toma café da manhã. Então você cria aquilo como um gatilho para você fazer alguma coisa. Todo dia você acorda. Todo dia nós acordamos. Não tem ninguém que... Acho que não dorme. Não dorme assim. Se for, é muito exceção. Mas todo dia a gente acorda. A cada 24 horas a gente acorda. E a gente começa a associar uma coisa que a gente faz todo dia com uma outra coisa que a gente, em teoria, não faz todo dia. E quando a gente faz isso, a gente acaba aprendendo. Fica mais fácil fazer. Hábitos angulares, né? Assim. Hábitos atômicos. É um bom livro para isso. Não, Hábitos Atômicos é o livro. O nome disso eu não lembro direito, mas ele explica. Também. Hábitos angulares, entendi. Ele fala de... Use triggers, né? Use gatilhos. Acho que eu escutei em inglês. Mas assim, use gatilhos. Boa. Pega uma coisa que você já faz todo dia, não tem jeito de você não fazer, e coloca uma coisa importante para você fazer. Algumas pessoas, por exemplo, eu almoço todo dia. Quando eu tô em Brasília, eu almoço todo dia, que às vezes a gente... Sabe um que eu peguei recente que eu tô fazendo deste conteúdo? Eu respondo pergunta todo dia. Por vários motivos. Lá no Stories? No Stories. Porque... É verdade, você gera valor. Eu tô viajando aqui, tá super corrido, hoje eu respondi umas 10. E minha cabeça fica... Peraí, deixa eu parar essa entrevista. Não, o legal foi que as desculpas que a gente dá pra não responder, né? Eu respondo todo dia, minha cabeça fica boa. Dessas respostas saem anúncios, que eu não sou do cara do criativo. Tá lá. Então, assim, eu vou colocar como quarto hábito. Cara, a gente vai ter que recapitular esses erros. Vamos lá, o primeiro, não ter uma arruma clara. O segundo, ter um monte de produto ao mesmo tempo. Começar com vários. Começo, né? O terceiro é é botar no perpétuo achando que a coisa vai acontecer por só porque tá no perpétuo. Só porque tá vendendo o tempo inteiro, vai vender, vai pingar ou vai fazer. É mais fácil. Não funciona. O quarto é não ter um regime, não colocar as coisas importantes do seu negócio, por exemplo, criação de conteúdo e consumo de conteúdo como hábito. Qual seria o quinto? O quinto, vamos ver um erro clássico que eu vejo a galera cometer, é criar um conteúdo commodity. É um conteúdo que é igual ao de todo mundo. Fala mais sobre isso. Cara, tem conteúdo, por exemplo, eu tenho um curso de marketing digital. Você não tem fórmula de lançamento, você tem um curso de marketing digital. Eu não tenho venda todo santo dia, eu tenho um curso de marketing digital. Curso de info. Eu tenho um curso de fotografia. Total. Eu tenho um curso de emagrecimento. Eu tenho um curso de Photoshop. Então, assim, eu não preciso pagar
por um curso de fotografia? Eu acho que tem de graça 900 cursos de fotografia. Curso de marketing digital. Eu acho que se você entrar em alguns sites aí vai estar de R$ 39. E vão ter vários para você escolher qual que você quer. E eu acho que se somar o que esses caras venderam no último ano, não dá o que eu vendi em 60 segundos ontem. E eu não vendo por R$ 39, não. Eu vendo por 2.500. Porque o meu produto, eu tenho uma teoria, eu criei essa teoria vendo TikTokers. Tem 2 tipos de TikTok, ou Reels. Tem um TikTok que é o replicador. Esse cara não tem muito valor e nem muito ganho. Não sei se você já viu, se você consome no Instagram, aquelas pessoas que ficam... Música que vai viralizar, alguém criou uma música que é muito boa. Não tem um conteúdo autoral. Então você só é um replicador de um conteúdo. Às vezes você até viraliza. Milhões de views. Mas ninguém tá falando, nossa, como o Leandro é legal. Ele replicou. Ladeirisco. Ou Ladeirinho, como meu filho te chama. Vou mudar o seu apelido agora, o apelido Ladeirinho. Ladeirinho, como ser autoral? Eu acho que você tem que ser um criador de teses. Como ser um criador de teses? Você cria uma... igual ao meu filho. Papai, por que isso? Aí você vai, por que isso? Você cria uma hipótese. A verdade é o seguinte, como você cria... Que hipótese? Agora você está entrando num lugar... Hipótese é apenas um se. Se eu fizer tal coisa de um outro jeito, eu vou conseguir um resultado mais rápido, mais econômico, mais barato, mais bonito, mais prazeroso, menos doloroso, assim... A minha tese, ela tem que trazer alguma eficiência em relação a como as pessoas fazem alguma coisa. Então, no caso do Venda Todo Santo Dia, pode fazer um curso de marketing digital, mas fazendo Venda Todo Santo Dia, eu acredito que você vai ter resultado mais rápido, porque eu criei um jeito de ter um start rápido. Cara, você vai botar rápido. Você vai ter um resultado menos doloroso, porque às vezes é doloroso fazer. Cara, dentro do Venda Todo Santo Dia é tão passo a passo, e tem o app bumper que é para deixar mais fácil, que vai ser mais fácil. Então, eu criei uma tese. Quando você cria essa tese, ela é única, porque você que inventou essa tese. Cara, você é um inventor. O inventor ganha mais do que um replicador. E, galera, o Érico é muito mais estúpido do que as pessoas acham que é. Eu te vou falar que eu não entendi. Tenta de novo. Vamos lá. Não, e eu não quero dizer que você não explicou certo, não. Eu só falo que eu tava pensando no próximo erro e talvez eu... Não, de boa. Vamos lá, de novo. Eu quero ser o Érico quer ser autoral. Quer ser autoral. Eu sou autoral. Vou falar uma coisa para eu ser autoral e uma coisa que você não faz, mas eu faço. Tá. Eu paro de escutar meus concorrentes. Certo. Você escuta seus concorrentes? Eu não escuto meus concorrentes direto, não. Então tá bom. Eu aprendi isso com você. Não. E aí, então assim, se eu não escutar meus concorrentes, a minha chance de ser autoral Eu discordo. É maior. Não sei. Porque... Assim, por exemplo, eu tento não te seguir. E você não é meu concorrente. Mas o meu medo, aí a gente pode falar o seguinte, tá? O meu medo é eu pegar e copiar a sua ideia. E eu falo não copiar no sentido de... Posso mencionar que foi você e tal, mas a chance de eu ser mais Érico é maior se eu só tô preocupado com Érico. Vou te fazer um questionamento. Me questione. Se você vê o que eu faço, é mais fácil você fazer diferente de mim do que se você não vê. Eu vou te dar um caso clássico. É verdade isso acontecer. Vamos lá. Há controvérsias. Estatísticas. Estatística, vou te mostrar uma estatística. Isso foi um trabalho de faculdade. Porque se eu fizer o que você faz, vai ser uma coincidência. E aí honesta. Não vai ser... honesta, mas vai ser igual do mesmo jeito. Vou te dar um exemplo fácil. É mais difícil ter uma coincidência do que uma regra. Não, vamos lá, segura essa. Pegaram uma sala com, sei lá, 200 alunos e falaram assim, pessoal, ninguém olhava de ninguém, tá? Pessoal, cria um anúncio para vender esse carro, e mostrar a foto do carro. Ninguém viu de ninguém, tava todo mundo na sua mesa. E as chances são que daqueles 200, pelo menos 50 ou 60 anúncios eram muito iguais. Eles não se viram, mas saíram muito iguais. Eventualmente, se você vê com todo mundo que está fazendo igual, eu vi, todo mundo viu, e fala assim, cara, você não pode fazer igual. Aí todos vão ser muito diferentes. E fizeram esse teste num estudo científico. Nesse caso, sim, se você colocar isso, né? Como um pré-requisito. Né? Por exemplo, se você sabe que eu faço assim, existe a chance de ter uma coincidência. Se você vê o meu, se você não vê, perdão, existe a chance de, coincidentemente, a gente ter um conteúdo parecido. Agora, se você viu e você fala, eu vou fazer diferente, a chance é zero. Então, desse caso, existe a chance. Do outro caso, a chance é zero. Na teoria, sim. Na teoria faz sentido. Acho que na prática a gente absorve muito. Não tem problema você absorver e fazer... eu vou te falar uma parada que eu faço muito. Às vezes eu vejo, e tem uns caras que eu vejo, que eles são... Eu tenho que fazer um esforço consciente para não fazer. Mas isso é o que é a base do diferente, né? Sem eu te ver, eu não preciso fazer esse esforço.
Mas aí corre o risco de ficar parecido. Corro o risco, é a palavra certa. E o risco é pequeno. Não, sim. E quando acontecer vai ser uma coincidência honesta. Beleza. E eu nem vou saber que talvez ele saiba ou ela saiba. Mas Não, é honesto, mas, enfim, é autoral também do mesmo jeito. Mas o que eu digo é assim, uma parada que eu faço muito legal. Mas não quer dizer que eu não consumo conteúdo de ninguém. Você tem Consumo conteúdo, eu só procuro consumir meus conteúdo de alguém que está diretamente no marketing. Apesar de ter consumido, por exemplo, conteúdo muito do Gary. Eu tá também. aí muito. Mas assim, já viu essa história do corpo? Posso contar? Pode. Um dia eu estava lá em San Diego com o Eduardo Venturini. Eduardo, ele é um coach de sedução. E eu estava lá com 2 amigos grandes do marketing digital solteiros. Numa boate em San Diego. E ele, depois que ele me falou isso aconteceu em, sei lá, 2014, 2015. Há 10 anos eu nunca mais esqueci o que o Eduardo me falou. E a história é muito massa. Os 2 você conhece. Esses 2 caras que estavam solteiros. Um tá noivando. E um eu não tenho muita notícia como é que ele tá agora. Mas na época estavam solteirões. E a gente tava lá nessa boate e... Não era boate, era o Hard Rock Café. Um barzinho, um pub, mas tava rolando um som. E aí eu não sei se foi eu que cheguei e falei assim, Eduardo, você é capaz de fazer esses 2 caras ficarem com alguém hoje? Você dá um coach pra eles. E aí os 2 caras, aí, me ajuda aí. Eu quase falei quem era o cara. Você deu uma pista. Dei uma pista. Um chegou assim, aí, Caí, uma coisa legal, me ajuda aí. Vou arrumar uma namorada hoje. Aí ele foi lá e conversou com os caras. E a gente começou, num contexto mais de brother, começou a falar quem que vai ficar primeiro ou quem que vai ficar. E, gente, isso vai dar cancelamento, não vai? Mas, enfim, é verdade. A gente é jovens, 2 eram solteiros, o direito ele assiste, eles assistem. E aí eu falei, eu acho que quem vai ganhar é esse cara número 1. Foi o 2. Aí ele, não, ele deu... Cara, o Eduardo é um cara da paz, ele deu coach. E aí eu fiquei escutando o coach, e depois estava todo mundo tomando cerveja, observando, né? A gente começou a observar. E aí os caras começaram a andar no negócio, puxar um papo com um, puxar um papo com o outro. E eu tinha meio que apostado no número 2. Eu tinha literalmente apostado no número 2. Já tava rolando a aposta. Nada tão grande, uns Kit Kat aí, sabe se Deus quer. Mas enfim, e aí o número 1 começou a conversar com uma menina. E eu falei, perdi. Aí fui lá no Eduardo pra ele olhar o que estava acontecendo. Falei assim, cara, perdi, já tá conversando. E a menina pegou na orelha do número 1. Eu não vou pegar na sua orelha. Mas pra mim aquele era um sinal de extremo interesse. Quem pega na orelha de alguém? Pô, não é pegar no braço, é um contato. Eu falei, errei, já perdi. Aí o Eduardo virou pra mim e falou assim, não, Érico. Olha o pé dela. Ela não está interessada nele. Ela quer sair daquela conversa, mas ela é gentil bastante para não fazer isso de uma maneira que deixe ele desconcertável. Eu falei, não pode, ela pegou na orelha dele. Eu falei assim, não, você não olha para o que ela está falando. Porque as pessoas são muito acostumadas em demonstrar interesse com a cara. Né? Tipo, diplomacia mesmo. Você olha pro pé dela. Onde o pé tá? Aí o pé dela tava olhando e o pé dela tava assim. Passa alguns minutos, esse número 1 que... Nossa, cara, me ajuda. O que aconteceu? Aquela menina era casada. Ela tá desconfortável. Isso. E olha quem é o marido dela. Cara, ele apontou pro marido dela. Era o cara né? deve... Não, parecia que tinha saído de cima de uma Harley Davidson. Nossa. Era um carecão forte, barbudo, tatuado, assim, cara de mal, assim, sabe? Cara. E ele falou assim, meu Deus, por que ela me contou? Talvez no começo da conversa ela quisesse ser gentil, não achasse que eram as intenções dele. Ele saiu vivo da história? Ele saiu vivo. Mas só o final da história você não sabe quem ganhou. Mas eu não posso falar. Não posso falar. Depois mas enfim, fala. aí depois em tempo eu comecei a ler os pés das pessoas e tal. Quando você vai tirar uma foto com a pessoa, olha o pé da pessoa. Aí você sabe se ela quer estar tirando a foto, porque ela vai estar feliz na foto, mas você vai ver pro pé dela se ela quer estar direcionando sair ou se ela tá... Eu já tinha ouvido falar dessa teoria do pé. Mas não sei se é verdade. Não sei se foi com você. Não sei se é verdade, não. Tudo a ver com marketing digital, né? Não, mas é porque a gente tava falando de postura aqui. Por causa do... Às vezes eu me preocupo muito porque eu vejo depois no computador. Aí eu falo, pô, ficou muito em teoria, se tivesse uma câmera aqui pegando... mas a gente tá aqui não. O culpado foi o Erle. Se sair muito ruim, o Erle. Se sair muito bom, o gênio é você, né? Eu sou... Bom não tá saindo não, bonito, mas o conteúdo tá bom. Voltando ao erro, agora que eu saí completamente pela tangente. Não, eu tava falando assim, e aí, beleza, nesse ponto a gente tem um ponto de... Não é nem discordância, é um método diferente. Um método diferente. Você prefere não olhar, eventualmente eu prefiro até olhar muito. Certo. Tem gente, porque eu quero ser um cara mais contra a maré, eu me posicionei assim. Você quer ser o cara do Zig quando a galera tá no Zag.
Então não tem como eu saber o que é zig ou zag, sendo que eu não tô vendo nada. Sim. Então tem caras que são muito zigs. Assim, você olha pra esse cara e fala, esse cara é o mainstreaming do mainstream. Eu gosto de parar um dia e olhar ele. E eu crio um anúncio falando exatamente o oposto. Entendi. Então sai, e assim, porque às vezes eu acredito que é o oposto, não é porque eu tô querendo, e eu não cito o nome do cara, é porque eu acredito que o jeito de fazer tal coisa é o jeito oposto. Mas assim, sobre ter um conteúdo que é autoral, por exemplo, a minha tese de criar um conteúdo muito... É como literalmente você fosse um inventor. Tipo, não existia lâmpada e você mexendo, olhando, e talvez você usou algumas coisas que tinham sobre eletricidade para criar a lâmpada. Mas eu sempre fico pensando assim, um bom jeito de você criar um conteúdo que é menos commodity, que é menos igual a todos, é você entender como todos fazem e procurar um gargalo para ter mais eficiência. Então, por exemplo, eu pensei muito nisso. Na época que eu comecei a vender meu produto, que ensina a vender todo dia, eu olhei os outros produtos que ensinam a vender todo santo dia. Hoje eu não olho o conteúdo desse cara, mas eu olhei os produtos. E uma coisa que eu percebi que todos faziam, inclusive hoje todos fazem o contrário, né? Eles foram muito mais para minha onda do que para a onda que eles faziam. Eles usavam... Isso é uma autoralidade. Autoralidade. Eles usavam muito a dinâmica de combater o lançamento como um inimigo. O lançamento é muito estressante. O lançamento gatilho mental do inimigo comum. O lançamento é muito arriscado. Você vai ser escravo do conteúdo. Você vai ser um escravo do conteúdo. Você não tem previsibilidade. Se você investe muito dinheiro num lançamento e ele não volta, como você fica? Você fica rico e fica pobre. Era basicamente isso. Então, eles falavam, perpétuo é melhor que o lançamento. É a tática que o próprio Gary Vee fala, aí a gente está falando de referência, que ele fala assim, não vou construir o maior prédio da cidade construindo o maior prédio da cidade. Eu vou construir o meu prédio e destruir os outros. Para que o meu seja o maior prédio. Então tem estratégia disso, de você atacar para o seu prédio prevalecer. E nesse exato momento eu tô meio que fazendo isso, né? Eu tô atacando. Não atacando, né? É verdade, Mas assim, eu fiz diferente na época. Eu fiz né? Eu encontrei um gargalo. Qual o gargalo clássico que eu encontrei? Cara, se eu faço só perpétuo, eu deixo de ter um grande benefício de um lançamento. Então eu falei, cara, você vai ter um perpétuo e lançamento. Então você vai viver o melhor dos dois mundos. E de repente, nossa, como ninguém pensou nisso antes. Era muito diferente do todo. Só que eu precisei, no meu caso, ver o todo, observar, encontrar o gargalo, e aí eu encontrei. E hoje, o engraçado, que 99% deles, para não dizer 100, falam para você fazer perpétuo lançamento. Eles viram. É mesmo? Eles falam, você tem que falar só lançamento, só perpétuo. Valeu. Aí, ó, tá vendo? Tem que fazer perpétuo. E eu dava os exemplos, cara, muito legal. E é lógico, imagina a Cacau Show, fala que não vai fazer Páscoa. Nossa. A Páscoa é o lançamento da Cacau Show. Né? Imagina a Ambev falar, não vou participar do carnaval, muito arriscado. Muito arriscado não participar do carnaval. Mas pensa o seguinte, olha que louco, a gente tá fazendo um formato de conteúdo, que é um podcast, que a gente se inspirou nos trocentos podcasts que deram certo. Total. Então isso aqui não é autoral nosso. Não, mas eu não falei... bater um papo. Não, mas eu não falei conteúdo autoral. Não. Produto. Eu tô falando isso só pra dizer que às vezes a gente tá... não, é impossível ser 100% autoral. Impossível. Mas eu tento descomoditizar o produto, o máximo que eu puder. Sabe qual foi a primeira vez que esse formato me chamou a atenção? Qual formato? De foi podcast? De podcast, por exemplo. Eu vou chamar de um formato longo. Isso aqui é mais que um podcast, assim. Porque a gente grava em vídeo também. Podcast. Sim, conteúdo raiz, que você chama. O conteúdo raiz. Foi a primeira vez que eu fiquei assim... Foi a primeira vez que eu consumi um conteúdo por 3 horas. Foi uma entrevista do Joe Rogan, se não me engano, do Liv Tyler. Não sei se foi 3 horas, mas foi isso. E aí eu consumi... Cara, é possível consumir conteúdo de 3 horas. E gostar. E quando acabou o conteúdo, eu falo assim, meu Deus, acabou, que pena. Tem um conteúdo dele massa, uma entrevista com o Tarantino, que eu gosto de Tarantino. Uau! Pô, como é que é? O Mr. Beast, você me recomendou assistir. Mr. Beast, tem uma entrevista dele no Mr. Beast, né? Muito legal. Quando acaba a entrevista, você fala, não devia acabar. Fica mais tempo aí. Devia ter 24 horas. Pra quem tem filho, você consome de 20 minutos. Né? Não dá pra consumir. Pra quem é casado, enquanto você lava a louça. Você lava a louça, sua mulher te adora. Te adora, te deixa em paz, né? Deixa o homem trabalhar. Deixa ele lavar a louça lá tranquilo. Ninguém nunca me interrompeu lavando louça. Até meus filhos, se meu filho me interrompe lavando a louça, calma, filho, vem aqui que eu deixo o homem trabalhar. Vai, próximo erro. O quinto erro é não entender, que acontece muito, foi um erro que eu pensei agora, é não entender a sazonalidade inerente
a isso que a gente faz, inerente à venda, inerente ao lançamento. Não sei, não posso falar com tanta propriedade assim, não vendo todo santo dia. E você faz um lançamento e deu 100. Aí você volta, faz um lançamento e deu 70. Você fala, o que eu fiz de errado? E às vezes você não fez absolutamente nada de errado. E aí você modifica uma coisa que está funcionando onde não deveria modificar. Porque simplesmente aconteceu uma sazonalidade. Tem uns tempos, algumas coisas têm mais tração. A audiência nunca é a mesma, as leads nunca são iguais. Então a pessoa não tem uma paciência de continuar fazendo o que é certo, porque acha que saturou quando aquilo não saturou. Nossa. É uma ideia de que achar que saturar antes de saturar. É muito louco. Assim, eu fiz um lançamento de, sei lá, recentemente quase 10 milhões de reais. Tipo, 9 milhões e blá, blá, blá. Isso no meu... Desde 2013 eu tô lançando. Você sabe o número do lançamento? 52, 12? Não sei. Eu devia saber, né? Eu já fiz mais de 100, mas esse... Só da Fórmula? Não, só da Fórmula não. Porque a Fórmula eu nunca fiz mais do que 6 vezes por ano, até onde eu sei. Mas, olha que louco. Então a pessoa acha que... A pessoa geralmente satura, acha que saturou antes de ter saturado. Acontecia muito nos primórdios, até com os influenciadores americanos, né? Alguns deles, né? Não todos, mas muitos deles. Lançavam um produto, aí faziam um segundo lançamento, não ia tão bom quanto o primeiro, e falava, agora saturou. Mudava o produto. Isso vai saturar. Nossa, tá longe de saturar. E assim, eu tenho uma noção cada vez maior, porque às vezes a gente sai, tipo, a gente saiu anteontem, tava em Jeri, aí quando eu tava andando, veio um cara e me pediu pra tirar uma foto. Não sei se você lembra. Érico, vi você passando aqui, posso tirar uma foto? Na verdade, ele não pediu pra tirar uma foto, eu que falei pra ele tirar uma foto. Eu não quero tirar uma foto, tipo, achando que era alguma coisa. Mas enfim, mas ele me reconheceu. Aí você fala, nossa, as pessoas estão virando mainstream, caramba. Tinham quantas pessoas em Jeri? Quantas pessoas olharam a nossa cara naquela caminhada? Total. 1000? A gente não sabe quantas pessoas olham, mas tava cheinho lá, né, no sábado à noite e tal. Eu falei, a maioria das pessoas não sabe quem eu sou. Então tem muito mercado ainda. Eu tenho e as pessoas com muito menos tamanho que eu já acham que o deles saturou. Eu tenho uma explicação para isso que é muito boa, que é aquele lance daquele site que mostra os números em tempo real. É praticamente impossível saturar, porque o mundo está girando. Então, todo dia tem alguém na sua lista, olha que loucura que eu vou falar aqui, tem alguém morrendo. Morreu alguém. Só que também no outro dia, é a vida. E alguém entrou. Alguém entrou, no seu caso não nasceu, né? Mas entrou na faixa de idade que é a sua ideal. Vamos imaginar que todo dia seu público ideal tem 35. E só vai até 50. Vamos só uma suposição. Todo dia alguém saiu. Alguém fez 51. Foi 51, não compra. Não, tô dizendo assim. Vamos imaginar que é pra quem você... Ou então vamos pegar um outro... Da minha lista, todo dia alguém passou em concurso. Todo dia alguém fez 35 anos. Hoje, sei lá, 10 mil pessoas eram 35 anos. Então assim, é muito difícil. Por exemplo, bebê nascendo. Ontem teve não tem como saturar todo dia. Garoto que veio aí tirar uma foto, um fã que veio tirar uma foto. 15 anos. 15 anos. Aí ele virou pra mim, eu tava lá, a gente tava bebendo água de coco, a gente conversando e tal, trocando uma ideia. Aí ele virou e falou assim, nossa, e ele com 15 anos já sabe o que é opção binária, não tô falando que isso é bom, isso é ruim, mas ele com 15 anos já sabe o que é dropshipping, também não é uma sabe que é fórmula. Sabe que é fórmula. Aí ele vira sabe quem é Kátia? Sabe quem é Kátia? Você não devia saber, não. Sabe quem você é o ladeirinho do Kátia da Macé. Menino! Sossega. Sossega. Aí, não, mas aí ele virou e falou uma frase, nossa, já pensou, há quanto tempo você vem aqui no pré-A? Aí eu falei, desde 2018. Se não me engano. Aí, tipo, 2018, entrar em 2022, tá falando de 5 anos atrás, 4 anos atrás. Ele me vira e fala assim, nossa, já pensou se eu tivesse descoberto isso antes? Eu falei assim, cara, em 2018 você tinha 10 anos, bro. Você nem tá pensando nisso, não, né? Meu Deus. Mas é uma coisa interessante, esse cara tá vindo. Então as pessoas acham que saturou antes de saturar. Sua vez. Esse foi o sexto, né? Eu vou pegar um outro que é parecido com esse, mas é diferente. É igual, mas é diferente. É parecido, mas é diferente. As pessoas se menosprezam demais por serem pequenas. Porque todo mundo conhece pequeno. Essa história é clássica de uma aluna minha. Eu fiz isso no evento, até me arrependi, nunca mais vou fazer isso. Peguei no evento, e era um evento só de alunos, e eu perguntei, quem aqui ainda não está vendendo, mas está feliz? Está no caminho, está feliz, e as pessoas levantaram a mão. E aí o pessoal estava tudo com a mão levantada, eu falei, cara, é sinal que vocês são doidos. Se você não tá vendendo, você tem que estar infeliz, porra. Todo mundo ficou meio sem graça. Né? Que porra é essa? Que loucura, é loucura. Essa é clássica, ladeirinha. Ladeirinha. Cobra cai essa, né? Cobra cai. Aí, a maioria das pessoas riu. Era uma piada, né? Era uma piada. Eu falei, piada pra todo mundo que não tava com a mão levantada, né, seu safado? Vai comprar um Rivotril. Eu fui pesado, né?
O que é Rivotril? Rivotril é remédio pra Loucura. ansiedade. Pelo amor de Deus, esse dia era aniversário de uma aluna minha. Eu vou citar o nome dela, porque ela me autorizou a contar a história. Chama Lívia. E ela esperou terminar o evento. Ela ficou lá e ela tava puta. Eu falei pra ela ficar puta. Se ela ficou. Ela ficou. E era aniversário dela, ela começou a chorar na minha frente. Sério, ela não tava chorando. Ela tava muito chateada. E ela falou, eu não fiz nenhuma venda. Nada, nenhuma. E agora se for pra ficar infeliz, eu tô. O que eu tô fazendo de errado? E aí eu falei, cara, o que você fez? Quantos anúncios você já fez? E ela, não, ainda não botei pra rodar. Porra, é por isso que você não vendeu. E eu perguntei, mas você já fez a página? Já fez o vídeo? Já fez os anúncios? Não, tá tudo pronto, só não botei pra rodar. Aí eu perguntei por quê? E aí ela me falou por quê. Por quê? Ela, cara, o motivo era uma pessoa que tá no seu mastermind, não vou falar o nome não. Ela falou assim, por que alguém ia comprar de mim se pode comprar da fulana? Que a gente gosta, é gente boa. Ela falou assim, quem sou eu na fila do pão? Aí eu fui olhar a fulana, e é uma pessoa incrível, não tô... Mas, cara, tem mercado pra todo mundo. E ela falou, por que comprariam de mim se pode comprar da fulana? E aí foi bem parecido com o que você falou. Eu olhei a fulana e ela tinha uns 300 mil seguidores. Hoje eu acho que ela tem 400. Aí eu falei, cara, você já imaginou que 99% do Brasil não sabem quem é a fulana? Você pega a Kátia, que tem 9 milhões, 22 milhões de brasileiros pegam o Instagram dela no mês, igual a gente viu no outro episódio lá, né? Ninguém tem ideia de quem é a Kátia, não, cara. Ela sai na rua normal. De vez em quando param pra tirar foto, mas, sei lá, é 1% que pede pra tirar foto. Sei lá, 10 que talvez você conheça. E é um dos motivos pela qual eu recomendo não seguir as pessoas do mesmo lugar. Eu sei que agora... Mas assim, se você não segue eles, não tem como você pensar assim, né? Mas ela falou, como é que eu vou ganhar dela? Eu falei, você não tem que ganhar dela. Você tem que fazer uma venda. E assim, pra pessoa que caiu no anúncio seu ou no anúncio dela, vocês são iguais. Porque o que vai importar é o seu discurso ali. Porque a pessoa não conhece ela nem você. As chances são... Ele pode pegar alguém maior do que ela ainda. E aí, ela botou pra rodar. Ela chegou na casa dela no dia seguinte, botou pra rodar. E no mesmo dia, ela mandou o print da primeira venda. E eu tenho print, assim mesmo. É mesmo? Tem. A Lívia. Lívia, tá vendendo, assim, 20 pau por mês agora. É mesmo? Assim, religiosamente todo mês. Aí eu fiz uma live com ela, recente. Eu falei, cara, nossa meta é chegar a 100. Ela passou mal quando eu falei a meta. Assim, ela, tipo, visualmente ela ficou apavorada. E vai chegar. Mas, assim, o problema é, as pessoas se menosprezam demais. Eu vou te falar que eu vivi isso na minha vida ali mesmo, e eu achava que não era pra mim. Assim, uma das pessoas que mudou isso pra mim foi você, que um dia você falou pra mim que eu era bom. Que a vida toda me fala que eu era ruim. Que eu era lerdo, que eu era disléxico, que eu era... Posso retirar o que eu disse? Porra, aquilo ali entrou na minha cabeça. Não, brincadeira. Então, assim, cara, esquece o grande, foca ali no que você tá fazendo. Você pode, assim, nesse ponto a gente discorda, eu até dou uma olhada pra entender, mas eu não deixo aquilo me sugar. Entendi. Muito bom, a gente tá no sexto ou no sétimo? Sétimo agora. A gente tem muito medo de repetir conteúdo. A gente enjoa muito mais do nosso conteúdo do que a nossa audiência vai enjoar. O fato é o seguinte, a gente grava tudo. Eu vi tudo. Mas a maioria das pessoas, primeiro, que não vê tudo. E a gente... Por exemplo, eu vou lá na Fórmula contar minha história de novo. Meu Deus do céu, eu saí do banco. Eu não aguento mais contar essa história. Nossa, aí lá veio no banco. falou assim, meu filho, entendeu? Mas tem uma coisa que eu entendi, que a audiência, primeiro que ela não enjoa, ela se renova, mas mesmo a que não se renova, ela adora. Repetição é um mecanismo de aprendizagem. Vamos lá, ao vivo aqui, de verdade. Eu quero que você responda isso de verdade. Eu peço para você não me mentir mesmo. Você pode fazer. Qual é a sua senha atual do seu cartão de crédito da XP? Ele é 18. Não, brincadeira. Pensei, vai que dá, né? Mas assim, qual a senha do seu terceiro último cartão? Tenho a menor ideia. Teve uma época que eu perdi a senha do meu cartão, esqueci no mar. Mas assim, a gente tende a lembrar a senha do atual e esquecer do resto. Aquilo que não é repetido é esquecido. Total. Isso não só a senha. Sei lá, no tempo que a gente decorava o número de telefone. A gente eu sei ainda o meu primeiro número de telefone. 273-3663. Era o nosso primeiro número de telefone. Mas eu tinha o número de telefone do CPF, Gustavo. Né? CPF você não esquece. CPF você não esquece porque você usa o tempo inteiro. Mas para de usar. É engraçado. Eu parei de usar um pouco a minha identidade. As pessoas agora só pedem CPF. E às vezes eu tenho que pensar. O nosso cérebro, ele é pré-programado para esquecer aquilo que a gente não usa. Então, a repetição é importante, é didática. Você não devia só evitar a repetição, você devia fomentar a repetição. Tem coisas que eu falo,
desde 2013. Feito é melhor que perfeito. Gravei esse vídeo em 2013, entrevistando a Susan. Até hoje eu falo porque realmente melhor que perfeito. Eu acredito que é um princípio que vai ajudar a pessoa a fazer um 6 em 7. Isso aqui é a coisa mais clássica do feito é melhor que perfeito. Tá acontecendo aqui, né? Tá acontecendo aqui, e, pô, nesse nível, depois de 10 anos, depois com o dinheiro que você tem, dinheiro que você fez ontem. Olha, tá bom ontem, hein? Dá pra contratar uma câmera a mais, hein? Dá pra contratar uma câmera a mais, né? Dá pra fazer uma coisa a mais. Ganha até um jantar. Ontem teve. Mas repetição, e a gente tá aqui no Feito é Melhor que Perfeito, de verdade. Contar a história do jantar aqui pra galera. Que foi a Copa melhor. Né? A Copa foi melhor. Chega na hora da conta... A gente foi jantar foi jantar no Gastronomia do John. Do John. O John agora tá fazendo jantar. O John aqui no Preá tá fazendo jantar agora no Preá. Ele cozinha bom, né? É um chefe mesmo, não é Não, ele é bom. E um lorde, né? É um lorde baiano, de verdade. Baiano. Não, total. Ontem até conheci a esposa dele. Aí chegou a conta, o Érico, inclusive foi muito legal. Um dia eu fui abastecer a lancha com você, né? E como agora a gente tá parceiro ali na lancha, e eu abasteci. E o cara falou, meu irmão, nunca vi isso acontecer. O Érico deixou alguém abastecer. O Érico deixou alguém pagar a primeira vez. Ele não gosta muito de você, não. Ele tá falando desse jeito pra mim. Ele não gosta muito de você, não. E o Érico, ele não gosta mesmo, não. Ele não deixa o cara pagar. E ontem, pô, eu fiz um certo dinheiro. Ele, não, Leandro, deixa eu pagar. Eu falei, você pô, fez quantos milhões em 60 segundos? 2 milhões e 60 segundos. Eu falo isso porque sai no seu stories. Então agora é óbvio, né? Você fez 2 milhões e 60 segundos. Em 60 segundos. 60 segundos literais. Ai, cara, não sei se foi 59, 61, mas assim... Foi 2 e 100, 2 minutos, estavam fechados. Perdão, 1 minuto. 1 minuto estava fechado. Não sei se foi 2 minutos. Não, 1 minuto. Aí o que aconteceu? Eu falei pro Érico, não, Érico, pô, deixa eu pagar hoje, eu acho que eu fiz um dinheirinho. O Érico, pô, então paga, essa aí foi uma boa Foi a Copa, pô, fiz um mó tempo, eu acho que eu fiz um dinheirinho. Foi justo, né? Foi justo, boa Copa. Cara, ó, vou pegar um outro erro, pode? Não sei se você encerrou. Oitavo. Cara, esse erro eu costumo cometer até hoje, acho que eu cometi nesse lançamento. E deu bom, né? Então dá pra errar e ainda assim a coisa funcionar. E é contra-intuitivo, e também não leva pro literal o que eu vou falar, mas pensa nisso. Ouvir demais a sua audiência, entre aspas, porque o nosso olho é treinado para ir no negativo. Eu tava no meu evento e tem que contar a história. Não tem como fazer sem contar. E é clássico, anota aí. 100% das vezes, quando você for contar a história, vai ter um chato falando, ele só tá de enrolação. Já aconteceu com você? Total. Quando é que vai começar o conteúdo? E não sei o quê. E assim, 90% das pessoas, que história legal, meu Deus, você me inspira. É o caso da Paty. Como assim? É o caso da Paty, estava no café da manhã hoje, e aí no podcast de ontem, que a gente gravou ontem, mas sabe-se Deus quando vai sair, você fala, cara, quando a Paty fala, eu escuto. Aí eu cheguei, o Paty estava sentado lá e falei, Paty, falei assim, vou ajudar meu amigo acabou que atrapalhou. A ganhar um ponto, né? Tipo assim, os brother, né? Paty, ele falou ontem de você no podcast. Ele falou que quando você fala, ele escuta. Aí ela falou uma palavra. Mentira. aí o Ladeirinha virou assim, como assim mentira? Ela falou assim, qual a última ideia que você me deu que eu não escutei? E assim, ela sinceramente falou assim, não quando você me dá ideia, eu escuto. Ele escuta mesmo. Então assim, ela deve ter vindo várias vezes que eu não escuto. Que você não escuta, e essas vezes ficam mais pertinentes na cabeça. O negativo, né? A falha fica mais... Porque a falha é emocional. O sucesso também, mas a falha é muito emocional. Então a gente tende a lembrar aquilo que você, por exemplo, lembrou no jantar de ontem de 3 momentos que o Érico estava hiper Cobra Kai. A gente não vai falar aqui ao vivo. Mas foi muito engraçado. Total, momentos que eu esqueci. Mas você riu tanto da situação que eu perdi as estribeiras com a Lona. Assim. Não tô falando nada complicado não, tá, gente? Mas enfim. O Ladeirinha achou muito engraçado aqui. É muito engraçado. É porque eu também sou treinado para procurar o lado engraçado de tudo, né? Inclusive da situação. E foi tão engraçado para você nunca mais esqueceu. Então foi emocional. E tipo, foi uma falha. A gente lembra muito mais das falhas do que... Total. Mas tem outra coisa que a audiência fala também, que eu acho que você não deveria ouvir, é o seguinte. E outra coisa, entender a relevância estatística das coisas que a audiência diz. É muito comum eu ter um aluno e ele está tendo um produto que está dando certo e de repente ele para de fazer aquilo para fazer outra coisa paralela, porque ele acha que quanto mais produto ele tiver vai ser melhor, que a gente já falou sobre esse erro, e ele pega e fala assim, cara, a audiência tá me pedindo muito isso, sei lá, o cara tem um curso de fotografia, a audiência tá pedindo muito o curso de pós-produção, e aí você vai olhar, a audiência tá pedindo muito, sem sacanagem,
foram 15 pessoas. Só que aquelas 15 estão pedindo e tudo bem, eu tô ligado que essas 15 pessoas são importantes, mas outra pessoa pode produzir para elas, não atrapalha o seu plano por causa dessas 15 pessoas. Aconteceu com a menina do meu suporte, que trabalhava comigo, minha irmã, inclusive. E sua irmã? Minha irmã, ela trabalha no suporte com a gente. E ela pegou e falou, Leandro, meu Deus, eu preciso te ligar. Tá acontecendo uma revolução na comunidade. Tá tendo um motim. Me liga agora. Aí eu, assim, foi pós o lançamento da Kátia, que a gente tinha feito 7 mil vendas. 7 mil vendas. E aí eu, 7 mil vendas. E eu olhei a revolução. Eu acho que eram menos de 15 pessoas insatisfeitas, porque, sei lá, tinham tido um problema de acesso. E assim, no total de ter tido uns 40 comentários das mesmas 15. E, cara, foi desproporcional. Assim, então, assim, eventualmente a pessoa te pede muito produto, ou ela reclama, ou você tem que aprender a olhar o todo, separar aquilo, ver se é interessante ou não, e não necessariamente porque alguém pediu, alguém falou alguma coisa, você muda todos os seus planos. Quem lida com os meus planos na minha empresa sou eu. Eu até levo em consideração indicadores, mas eu aprendi a ler eles com mais calma, menos barulho. Cara, o que eu quero para mim? E você é o cara clássico. Podem pedir para você lançar o que você quiser. Você vai parar de... Antes você vai criar um outro produto porque tem alguém pedindo? Até hoje, não. Imagino que já te pediram fazer tanto. Cara, Érico, faz uma formação de copy. Faz um curso de... Sei lá o que vão te pedir. E não necessariamente você vai... Porque você já tem o seu plano. Não abale seu plano por causa que tem alguém pedindo alguma coisa. Não escute tanto a sua gente. Escute um pouco, né? Mas saiba escutar o que você quer. Total. No erro. As pessoas não tratam aquilo como um negócio. Elas tratam aquilo como um salário. Faz um lançamento, ganha aquilo e gasta aquilo tudo. Não fazem reservas para quando interessa. Foi um erro que eu acho que você fala que você cometeu. Não sei se você considera como erro, mas que você foi para Califórnia, aquela coisa toda, logo depois do primeiro lançamento. Mas não pensa naquilo como um negócio. Pensa naquilo como uma renda extra. E quando você fala com o negócio, você tem que pensar em futura equipe. Você tem que pensar nos tempos de vaca gorda, nos tempos de vaca magra, como diria livro de Granvas, capítulo 17, versículo de 3 a 15. Podem existir vacas gordas, podem existir vacas magras, só não podem existir vacas mortas. Então a pessoa não vê aquilo como negócio, e o negócio tem planejamento. A pessoa deve planejar. Por exemplo, a gente fala um pouco sobre isso. Algumas pessoas 6 meses, outras pessoas... Eu gosto de planejar, 7 lançamentos, que são 7 ciclos. Inclusive é um tema de um próximo podcast, que é como é que você faz o planejo financeiro da sua empresa. Fechou. A gente vai falar sobre isso. Eu devia convidar a Priscila para isso, né? Total. Ia ser massa que ela faz isso mais tecnicamente, apesar de eu saber... Inclusive a gente está aprendendo muito com vocês sobre isso. Mesmo? Porque, cara, vocês fazem há muito mais tempo que a gente. Tá aí um podcast que a gente devia fazer a 3, então. Talvez a 4 com o Rui. Opa. O Rui vai... Isso é bom, vamos ele fazer vai saber mais esse lá? Podemos. Vamos deixar isso para ignição. Como planejar o financeiro. Podia até abrir as planilhas, mostrar alguma coisa. Total. Teve uma vez que Então a gente faz assim, coloca o Éder também. Coloca 6, fazer uma mesa quadrada. É que a gente não tem uma mesa redonda que uma vez a Priscila fez um stories, assim, e começou a mostrar uma planilha e tal. Eu peguei e salvei o print daquele stories e mandei pro Rui. Aí o Rui, sei lá, ligou pra Priscila, perguntou pra ela e ajudou pra caramba. Nosso financeiro tá bem mais... Ainda não tá no ponto que eu quero, não. Afiado, né? Mas tá bem melhor do que tava. Nem o meu, tá? Depois que eu vi as planilhas do João Hashtag, porra, que planilha é aquela, hein? Ele faz no Power BI. Inclusive a gente tá fazendo Power BI também. A gente faz também. Não daquele jeito aí. Mas assim, é bom aspiracional. Mas o nono erro seria não planejar, não ter aquilo como negócio. É um negócio. O negócio tem reserva de emergência, o negócio tem planejamento. Se você não planeja, você está toda hora apagando fogo. Não que você não vai estar apagando fogo, mas 7 lançamentos ou 1 ano à frente, quando você vai tirar férias. Quando o time vai tirar férias. Quando o time vai tirar férias. Quando você vai respirar, quando você vai intensificar as coisas. Total, não é. Eu cometi esse erro. E o erro mais importante, aquilo que as pessoas vão te agradecer por ter chegado até o final desse podcast o 10º erro. Eu não tava pensando, eu tava pensando nesse do planejamento, olhando minha vida, eu já planejei errado, né? Mas vamos pegar um outro erro aqui, que é clássico. Você fez uma cara de, cara. Não, tô pensando, você botou a expectativa lá em cima. Eu vou pensar o que eu já cometi, o que eu vejo muita gente cometendo, né? Vou falar esse erro. Não sei se é o pra fechar com chave de ouro. Não, então esquece esse. Não. Mas, cara, às vezes é da simplicidade, ó, a conta, hein?
Às vezes, às vezes é a coisa mais simples que tem. Mas eu acho que é começar com um plano complexo demais. Eu já cometi esse erro. Você que me deu esse toque. Olha, mesmo. Teve uma vez que eu fiz um plano Não sei se é um funil. que, cara, ele era, assim, tinha que alinhar uns 8 planetas para aquilo ali dar certo, sem sacanagem. Era assim, a pessoa tinha que comprar um produto, esse produto ela tinha que gostar, e ela tinha que consumir aquele produto para depois comprar o próximo, e aí eu ganhava o lucro só no próximo, e aí eu aumentava o lucro no outro, e aí a pessoa entrava num e-mail, eu tinha 6 e-mails no funil, e aí o e-mail 1 criava uma sensação, o e-mail 2 a sensação, o e-mail 3 a sensação, aí voltava, aí tinha um outro remarketing. Esse é um bom E aí o que acontecia? E nada, isso não é errado não, inclusive. Esse plano complexo, eu acho que você executa um plano complexo hoje, velho. Ligeiramente complexo que você faz. Você tem um produto que é um evento, depois aí tem um produto como fórmula, aí tem um produto com uma entrega ultra complexa como um insider, depois tem um outro 6. Cara, você tem uma engenharia lá, eu tenho um exemplo para falar disso, aqueles vídeos, não sei se você gosta, eu sou viciado nesses vídeos, que uns engenheiros fazem, que você bota uma bolinha, cai, ela derruba 3 dominó, uma carta, estoura um balão, e aí no final... Tem um nome pra essa máquina, viu? Esse negócio tá explorando na internet. Eu tenho altos vídeos desse no YouTube, eu gosto de ver. Só que se você não é engenheiro, você vai cair 3 dominó, e você vai ficar olhando pro resto do negócio todo. E era o que acontecia comigo ali, eu vendi 3. Eu lembro que assim, eu vendia... E tem gente que sabe fazer isso, tem habilidade. Se você tá começando, eu não tentaria desenvolver essa habilidade toda. Eu tentaria o plano simples, criar um produto, vende ele, espero que tá dando certo, cria depoimento, entrega o melhor possível e depois você vai acoplando aos poucos a complexidade. Se você já tentar fazer essa mirabolância toda, você vai errar igual eu errei. No meu caso lá, a gente tinha um produto da Cat que era um e-book de R$90. E tinha um outro produto que era onde eu ganharia, né, mais lucro, mas realmente era 500. E aí eu vendia, sei lá, até que vendia, sei lá, uns 10 desses por semana. Aonde eu realmente ia ganhar dinheiro era no outro que é de 500, né? Sim. Então só 10 pessoas por semana tinham acesso ao de 500. O Érico falou, por que você não tira isso e vende direto? E eu falei, caraca, vou tentar. E aí eu parei de 10 pessoas tendo acesso àquilo para 10 mil, porque eu anunciei direto e eu consegui anunciar para 10 mil pessoas direto. E aí o negócio explodiu, porque eu saí do complexo, que aqui tinha esse negócio, aí tinha mais um monte de e-mail, mais um monte de remarque. Eu tava errando em algum lugar aqui. Dá para fazer, tem gente que sabe fazer. Hoje eu faço até. Eu tenho hoje um produto de 37 e tal, mas eu nunca vou parar de anunciar direto para esse aqui. Sim. E era um plano muito complicado que, de repente, eu liguei uma seta simples e funcionou. Então, às vezes, e o complexo ele é mais atraente do que o simples. Porque o simples a pessoa fala, não é possível que é só isso. E o complexo, pô, tem tanta explicação que você fala, nossa, que gênio esse... O que vai fazer? Sem habilidade. E se você está começando... Mesmo quem não está começando, quantas pessoas que têm habilidade fracassaram em planos complexos? Inclusive você, cara. Para criar um plano complexo, você falou, meu Deus, era mais simples. Na verdade, não. Todos os meus planos funcionaram. Perfeitamente, né? Nunca errei. Nunca errei. Nossa, agora tem um 11º erro. Procure entregar mais do que você promete. A gente me prometeu 10? Vai lá. Aí a gente coloca o 11º, procure entregar mais do que você promete. Esse é o erro, não entregar só o que você promete. Não, é verdade. Não, é verdade. Deixa eu refrasear. A gente está entregando mais. Não, isso era uma brincadeira. Mas eu quero entregar um 11º. Toma cuidado com suas expectativas. A gente sim promete 6 em 7, a luz do fim do túnel. Ou você promete venda todo santo dia, que é todo dia você olhar para o seu celular e ter uma venda. E às vezes a gente tem expectativas de curto prazo muito maiores do que elas são. É a clássica frase do Tony Robbins: você erra, você superestima os seus resultados de curto prazo e subestima, estima menos do que eles são, os de longo prazo. Total. Tanta gente tem tantas... se não fizer o 6 em 7 no mês que vem, procrastinou 3 anos para comprar a fórmula. 3 anos está procrastinando, mas agora que é o resultado Não, é clássico. Procrastinou não sei quantos anos para entrar na dieta e ficar no peso, mas agora, em 2 meses, isso não funcionar, eu acho que é jogue o jogo do longo prazo, o jogo estratégico, médio e longo prazo. Eu falo longo prazo, 5 anos. Total. Eu tô rindo aqui que 10 anos. Você tava falando, eu fiquei lembrando aqui. Uma vez eu fiz isso numa palestra, a galera morreu de rir e aplaudiu. Eles fizeram um evento e tinham vários palestrantes, no final eles chamaram todo mundo e perguntaram exatamente, cara, quais erros você já cometeu? E eu era o último. O cara foi falando, eu falei, meu irmão, não sei vocês aí, mas eu acho que eu gabaritei.
Eu gabaritei os erros que esses caras falaram. E eu fui vendo você falar aí, e eu mesmo falando, eu acho que eu gabaritei todos os erros que a gente falou aqui. Eu acho que eu cometi eles. Então, assim, talvez você vai cometer mesmo ouvindo, talvez ouvindo aqui, você cria uma parada e vai pelo menos evitar, mas mesmo errando pra caramba, você vai conseguir, aos poucos, ir superando os erros. Comigo foi assim. Eu acho que não sei se você gabaritou, não. O Érico é mais... Tem um que eu acho que eu ganhei meio certo. Meio certo. Você lembra do meio certo? Lembrei do cara lá. Meio certo. Pô, merecido. Foi o cara que eu tava muito Cobra Kai e falou assim, pô, tá errado. Não tá errado. Devia ter ganhado meio certo. Foi certo, foi errado. Teve um que eu acho que eu ganhei meio certo, mas o resto... É isso aí. Você acabou de ouvir o podcast Improviso com Érico Rocha e Leandro Ladeira. Edição especial Preá.